Vamos ler na NVI e depois eu vou ler também na revista atualizada e na revista corrigida. Não vou ler na revista atualizada e corrigida, mas vou mencionar ao longo da mensagem. 1 Coríntios 13, de 4 a 5. Vamos ler bem forte, juntos. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Nós vimos que o amor que aqui está sendo tratado, a palavra amor aqui é a agape, que é o amor incondicional. É o amor que deve ter o crente para com Deus, o crente para com o crente para com a igreja, o crente para com o seu próximo. É amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus disse que todos saberão que nós somos dele, filhos de Deus, se nós nos amarmos uns aos outros. Então, se eu não amo você, as pessoas não me verão como um filho de Deus. E amar é a prática do amor. Amar é uma escolha. Por isso que amar incondicionalmente não é uma questão de sentimento, mas do uso da prática racional do amor. Eu escolho amar. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é que ele amou? Pessoas indignas, imerecedoras, inimigas dele, pessoas que estavam vivendo e estão vivendo de forma dissoluta, desonrosa, cometendo toda sorte de males. Ainda assim, Deus escolheu amar esta pessoa de tal modo que deu o seu próprio Filho para morrer na cruz, para que esta pessoa indigna e merecedora pudesse ter a salvação e a vida eterna. Paulo diz que o amor, ele é paciente, na NVI e na revista atualizada. Na revista corrigida está traduzida como sofredor, mas a palavra grega é makrothumeo, que é ser de um espírito paciencioso, que não perde o ânimo, que persevera pacientemente, bravamente. Enfim, por causa do tempo, eu não vou relembrar o que nós já vimos domingo passado, mas nós vimos que ele é paciente, ele é sofredor, que é a mesma coisa dentro do contexto de makrothumeo. Também ele é dito na NVI como bondoso, na RA, que é a revista atualizada, e na RC, que é a revista corrigida, como benigno, mas a palavra grega é kerestomai, ser gentil, ser bom, usar de bondade. Ele diz que o amor não inveja, não é invejoso, não arde em ciúmes. A palavra usada ali é zelo, que é não ser cheio de ciúme, né? Não ser ciumento, não se vangloria, ou não se ufana, ou não trata com leviandade. A palavra grega é perpereumai, que é não ser egoísta e nem se expor numa exibição própria. Não se orgulha, não se ensoberbece. A palavra grega é fuzio, que é comportar-se de modo orgulhoso, cheio de si ou arrogante. Nós vimos tudo isso no domingo passado. Se você quiser e deve, se você não participou do culto do domingo passado, ou participou, mas quer lembrar, você quer ruminar esta palavra de Deus, fará bem em procurá-lo depois lá no podcast do pastor, no SoundCloud ou no YouTube, você vai encontrar. Hoje nós vamos
para os outros as quatro outras características do amor que o apóstolo Paulo, da parte de Deus, está ensinando aos coríntios e a nós também hoje aqui. Ele diz, na versão NVI está traduzido assim: não maltrata. O amor não maltrata. Você pode dizer isso depois de mim? O amor não maltrata. Na Revista e Atualizada diz: não se conduz inconvenientemente. Pode dizer depois de mim? Não se conduz inconvenientemente. Na Revista e Corrigida está traduzido como: não se porta com indecência. Você pode repetir depois de mim? O amor não se porta com indecência. Mas a palavra grega usada pelo apóstolo Paulo é askemoneo, que é uma palavra derivada de askemon, que dá a ideia de algo deformado, um agir indecoroso. O que é algo deformado? Pensa numa coisa linda, bonita. Agora pensa nessa coisa linda e bonita com uma embalagem feia, horrível. Foi deformado. É lindo, porém foi deformado. Então, esse askemoneo tem a ideia de uma coisa que foi deformada. E o indecoroso, por isso traduzido como não se porta com indecência, é alguém que é muito bonito, mas o seu agir é feio, não condiz com o que deveria ser. Askemoneo está relacionado à maneira de agir ou de falar que denota falta de pudor, resguardo. Está relacionado à moralidade. Quem ama não fala palavras indecentes, não tem piadas imorais e de duplo sentido no seu linguajar, não se veste de modo a provocar o outro sensualmente ou sexualmente. Quem ama não pratica estas coisas. Nós estamos vivendo numa sociedade tão corrupta e tão corrompida, tão cheia de ideologismos antibíblicos, insuflados por Satanás, que é aquele que está regendo, dominando sobre a sociedade, sobre o sistema que rege a conduta moral da sociedade, que hoje é considerado por muitos que estão em evidência na mídia, por muitos que são âncoras de jornais televisivos, repórteres, artistas e até mesmo intelectuais, que a prática da moralidade é algo em desuso, inadequado para o nosso tempo. O feminismo tem apresentado um desserviço à mulher. O feminismo tem descaracterizado a mulher. O feminismo, ele tem destruído a imagem da feminilidade que a mulher deve ter. Por exemplo, não se combate uma coisa ruim com outra coisa ruim. Machismo é tão feio, é tão ruim, é tão negativo, é tão inapropriado para um cristão e para qualquer pessoa, quanto o é o feminismo.
antagônico do machismo é o feminismo. E feminismo e machismo são péssimos para a sociedade, são péssimos para a família, são péssimos para as pessoas. Não condiz com o cristão. Nem ser machista e nem ser feminista. O machão, ele anda de peito aberto, camisa aberta até aqui, não é? Ele anda com os músculos sobrepostos numa camisa apertadinha, que é para fazer visto todo o relevo do seu corpo malhado. É o machão, ele é o gostoso. Aí vem a mulher feminista, ela é toda malhada, né? E anda com aquela calça leg usada nas academias, que mostra também todo o relevo e contornos do seu corpo, inclusive da sua genitália, assim como o homem. São verdadeiras agressões aos demais. E você sabe o que é dito? Os homens não têm nada que ficar olhando. E quem olha para fazer algum tipo de asseveração negativa, essa pessoa é machista. O homem que olha e fica excitado, ele que não olhe. Peraí, isso é falta de amor. A pessoa que está se portando desta forma, ela está se portando inconvenientemente. Ela está maltratando. Ela não está se portando com decência. Por que não? Irmãs queridas, em nome do Senhor Jesus, leiam a Bíblia. Conversem com os médicos. Olhem para a ciência. Deus fez o homem macho com o potencial e a capacidade para estar procriando o tempo todo. A mulher ovula uma única vez no mês, e quando ela ovula, ela sobe pelas paredes, ela fica excitada, ela pensa em sexo como em nenhum outro momento do mês. O homem não. Deus fez o homem para, vou usar essa expressão errada, mas para você entender, o homem ovula o tempo todo. Os hormônios que estão interagindo com a psique do homem é o tempo todo fazendo-o preparado para desincumbir a sua função sexual com o fim de procriação. A mulher não, é uma vez no mês. Então vestir-se sensual, marcando o corpo, mostrando-se, vai provocar sensualidade, sim. Vai provocar o homem, sim. O homem não vai sair correndo para pegar e botar a mão no seio, para palpar o bumbum, para fazer alguma coisa, carregar ela à força e botar num lugar para ter relação com ela e estuprá-la. Não. Mas a mulher está causando uma violência contra o homem, sim. Porque ele pode ser um crente ou não. Porque crente ou não crente, irmão, é ser humano. Quando eu me casei, teve gente que ficou, o Flávio estava em determinado lugar, conversando com as irmãs, ela falou que engravidou, acho que foi mais ou menos essa história, estava grávida, a mulher fez um... Ela falou, o que foi, irmã? Eu não sabia que a esposa de pastor engravidava. Eu falei, como é que pastor tem filho? Pastor faz sexo. A ideia de que pastor é um anjo imaculado, não erra, não falha, não peca, não é? E também não pratica sexo, ele é um assexuado. Seja crente ou não seja crente, irmãs, é ser humano, física e biologicamente igual. E se ele mesmo não sendo crente é uma pessoa de pudor, de respeito, não vai sair apalpando, apertando o bumbum, achando que aquela mulher está fazendo isso, então porque ela está se oferecendo, então ele pode. Não.
Mas é verdade que nós temos na sociedade pessoas que são desequilibradas emocionalmente, desequilibradas psiquicamente, e pessoas que são desprovidas de moral e pudor. Vão tocar em você, vão apertar você, vão encostar em você, no ônibus, onde quer que seja. E alguns serão agressivos. Alguns serão agressivos. Entenderão isso como a seguinte mensagem: está se oferecendo, não pode reclamar, senão botar uma roupa que não mexesse comigo. Eu não estou dizendo que isso é certo, é errado, mas uma coisa é tão errada quanto a outra. Mas você sabe o que é que se fala hoje em dia e que se está dando tanta ênfase? É o feminicídio, é o ser misógino, porque o homem que sente isso, ele tem dificuldade, esse homem tem problemas, ele não devia estar nem andando fora de casa. Então a mulher pode praticar o desrespeito, ela pode praticar a maldade, ela pode maltratar o homem, porque deixa eu dizer uma coisa: maltratar não é apenas pegar a mulher e bater nela, é também a mulher excitar o homem e o homem não poder fazer nada. Porque vocês entendem da sua genitália, e algumas nem entendem da sua genitália, mas vocês não entendem da genitália do homem. E o que acontece fisicamente, psiquicamente, bioquimicamente no corpo do homem quando a mulher o excita. E nós andamos o tempo todo, irmãos, vivendo sob o problema da excitação. Você está dirigindo, tem um outdoor com a mulher lá. Para vender o que? Café. Para vender café precisa botar uma mulher seminua? Precisa colocar uma mulher numa pose sensual? Não precisa colocar uma mulher nua, porque a mulher nua não vai excitar o homem, como vai excitar o homem colocar uma mulher vestida de forma insinuante. Isso é o que excita. Já dei a dica para as mulheres aí que são casadas. Isso é maltratar, irmãos. Isso não é amor. As pessoas que estão agindo assim, as mulheres principalmente, que estão agindo assim, sobretudo se foram crentes, não têm amor. São egoístas, arrogantes, presunçosas, achando que são o sol na sociedade. Nada lhes pode tocar, mas eles podem tocar e ferir quem quer que seja. O amor não anda, não age de forma indecoroso. Ô meu irmão, que negócio é esse de você botar aquele short porque você acha que é o cara, para ficar lá? Irmãos, não tem criança aqui, eu posso falar. Irmãos, no meu tempo de adolescência, eu vou falar com os adolescentes, porque são coisas que passam de tempo por tempo, e o tempo passa e quer ser a mesma coisa, não é? No tempo do meu pai já não era diferente, mas desde o meu tempo para cá a coisa só piora. No meu tempo tinha garotos que colocavam meia dentro da cueca. Por quê? Porque tinha essa ideia de que quanto maior fosse o órgão sexual masculino, esse cara seria garanhão e vigoroso. Esse é o cara. Isso é mentira, isso é burrice, isso é falácia, isso é coisa do diabo. Não entre nessas coisas. Eu vejo às vezes alguns homens por aí que vão para a academia, malham, depois coloca aquela roupa colada no corpo e sai por aí se achando, sabe, o cara, né? Irmão, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava na escola, segundo ginásio, os últimos anos do ensino fundamental, falando de hoje, né? E tinha um menino lá, eu vou chamar ele de Pedrinho, tá bom? Cadê o Pedrinho nosso aqui? Pedrinho, cadê o Pedrinho? Tá aqui? Pedrinho, nada a ver, podia ser Claudinho, mas eu sou Cláudio, então, né? Vou chamar de Pedrinho, tá bom. Deixa eu chamar de Zezinho, tem Zezinho aqui também. Então, né? Escolhi Pedrinho. Mas tinha o Pedrinho. E quem era o Pedrinho? Pedrinho é aquele menino que nasceu dotado de uma, aspas, bênção de compleição física. Sem ir para academia, sem nada, Pedrinho tinha o corpo todo enxutinho, todo bonitinho. E o Pedrinho, ele era muito bonito, e as meninas olhavam para o Pedrinho e diziam assim:
Ele passava, elas ficavam assim, ó. O Pedrinho. Aí o Pedrinho se tornou, a gente estudou desde a quinta série, que é a admissão naquele tempo. Aí ia para a sexta série, que era o chamado ginásio. Começava na sexta, sétima, oitava ginásio, depois vinha o segundo grau, que aqui hoje é chamado de ensino médio. Mas desde a quinta série até a oitava série, eu tive que conviver com o Pedrinho. E o Pedrinho, já adolescente, começou a malhar em casa. Naquele tempo, negócio de academia, é uma coisa rara ter, né? Então o Pedrinho ia para lá, Pedrinho lia revista de Kung Fu, ele aprendia negócio de Kung Fu, ele era o cara, sabe? E aí ele malhava. Então o Pedrinho fazia o quê? O Pedrinho colocava uma camisa de malha. Antigamente era a malha herring. Hoje em dia ninguém usa. Mas tá de camisa herring. Hoje em dia ninguém faz mais isso, eu acho, né? Naquele tempo era camisa herring, que era camisa de ginástica, branca, tinha que ser branca. Pedrinho ia na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta com aquela camisa. Ou era aquela ou era outra. Mas ele ia com a camisa branca herring, por baixo da blusa da escola, porque tinha que ir com a blusa da escola. Só que ele ia com a blusa da escola aberta, com a camisa branca, a escola autorizava, não tinha problema. E o Pedrinho, quando andava, a camisa voava, porque era de tecido mais fino, a camisa voava e ficava parecendo o quê? O Pedrinho com aquele corpo todo malhado. Irmão, eu me sentia o subnitrato do pó. Eu não me sentia ninguém. Eu perto de Pedrinho, eu não era ninguém, irmão. Por quê? Alguém se lembra de Rodriguinho quando veio para cá? Eu era igualzinho Rodriguinho. Hoje não, Rodriguinho casou com a Eliane, e a Eliane, ó, né, deu um trato no Rodriguinho. Não é isso? Mas olha aqui, eu era o pau de vira-tripa, irmão. Eu era magérrimo. E as pessoas não sabiam como é que eu conseguia andar me equilibrando, porque a cabeça, né, enorme, com aquele corpinho fininho. É por isso que nunca vingou apelido em mim, entendeu? Eu mesmo me zoava. Igual vocês querem me chamar de cabeção, não pode, não consegue, não, sabe? Mas era a realidade. Mas pé de Pedrinho, irmão, eu tinha uma sensação de menos. Eu comecei a viver uma sensação de menos-valia terrível. Por quê? Porque o Pedrinho, ele se achava, e as meninas não queriam nem saber de ser minhas amigas, mas todos queriam ser amigas do Pedrinho. Disputavam, tinha até briga de uma com outra por ciúme, porque uma se aproximou mais de Pedrinho do que o outro. Queridos, isso é tratar sem amor. E a gente vê começando na criança. A criança diz assim: eu tenho, você não tem. Se você vê seu filho fazer isso algum dia, não permita, corrija ele na hora, com amor. Não permita que ele desenvolva asquemon, para que ele não venha ter asquemoneo na sua conduta, para que ele não venha se portar de forma inconveniente que maltrate o outro. O amor não trata o outro com diferença, porque o tom de pele dele é escura. Isso é asquemoneo. Não é porque ele é negro e eu sou branco, ele é minoria, eu sou maioria. É porque ele é homossexual e eu vou tratá-lo de forma agressiva ou fazê-lo se sentir uma ameba. Isso é asquemoneo. O amor não trata com leviandade. O amor não se porta inconvenientemente. O amor não maltrata. Tem gente que diz assim: eu falo que eu tenho que falar mesmo, porque se eu não falar eu morro. Então, meu irmão, presta atenção. Essa igreja aqui tem uma receita para você: morra. Mas não haja de forma a produzir asquemoneo, porque você está maltratando o outro. Tem irmã que está casada, até casar um fogo só. Satanás trabalhava para haver pecado, porque sexo sem casamento é pecado. Agora casou, qualquer coisinha, veste a calça comprida e diz: fechei.
para balanço. Você só pensa nisso. Tem irmãos que não sabem respeitar. Às vezes a esposa está vivendo um momento de fragilidade fisiológica e o camarada quer forçar uma situação. Isso é esquemônio. Amor não maltrata. Amor não maltrata. E Jesus disse: todos saberão que vocês são meus discípulos quando vocês tratarem com amor uns aos outros. Então quero te dizer, colega adolescente, irmãozinho, irmãzinha querida, você que faz parte daquele grupo que fica zoando o outro colega lá porque ele é cabeludo, porque ele é cabeçudo, porque ele tem um pé grande, porque a orelha dele é orelha de dumbo e por aí vai. Quem é você na fila do pão? Você é um filho de Deus que está vivendo com o cuidado de que todos saibam que você é filho de Deus, discípulo de Cristo, ou você está agindo de acordo com Satanás, aquele que está regendo o mundo, porque você está indo pela vibe dos outros. O amor não trata com maldade, não se porta inconvenientemente. Eu já contei isso aqui inúmeras vezes, vai ser mais uma. Meus primeiros 6 meses de ministério, acho que eu estava no 3º ou 4º mês que eu tinha assumido o ministério dessa igreja. Dormi na casa de minha mãe e no domingo vim embora para cá, de manhã cedo, cheguei aqui, era por volta de 8 e pouca da manhã. Essa porta lateral aberta, nenhum carro, não tinha 2 carros aqui no estacionamento. Um deles era de um diácono, patriarca de uma família grande dessa igreja, e um homem tido como um grande santo, homem crente. E eu estou chegando, a porta lateral aqui aberta, e eu o vejo em pé à porta, um zelador que era diácono também, e um irmão que já é falecido. E quando eu estou chegando, esse diácono patriarca de uma família de outros diáconos também chega: pastor, venha ouvir esta, o senhor vai gostar. E quando eu chego próximo, ele conta uma piada de humor negro. Sabe aquela piada que coloca o negro como nada, que achincalha com o negro, para no final ele termina dizendo assim: porque preto não é gente, né, pastor? Eu olhei para a cara daquele homem, um diácono da igreja que eu tinha acabado de assumir o ministério. Eu disse: meu Deus, eu espanco ele com o quê? Cadê a perna de 3 ungida para eu dar nele aqui? E eu tive que suportar aquilo, porque Deus disse: cala a boca, abaixa a cabeça e passa direto, vai para a tua sala e ora. Ainda não é a hora de você tratar isso, mas foi tratado no tempo devido. Tanto que aqui nessa igreja não existe, aqui seja branco, negro, índio, amarelo, travesti, homossexual, lésbica, GLBTQXYZ, quem quiser entrar aqui e participar do culto tem que ser recebido com amor e carinho, e será ou não será? Não fazemos acepção de pessoas. Para se tornar membro da igreja são outros 500, aí tem que andar e passar a viver crendo nos princípios e valores que Deus estabeleceu na Bíblia. E aí algumas coisas precisarão ser alteradas, mas que essa pessoa será tratada de forma indecorosa, tratada de forma inconveniente ou maltratada, não pode ser, porque não é isso que Jesus nos ensina. O amor não trata mal. Você pode repetir isso? Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, repensa na maneira como você está se vestindo. Repensa quando você chegar próximo daquela pessoa que sempre tem uma piada que fala de coisas que tem conteúdo sexual ou depreciativo em relação a algum tipo de pessoa. Cuidado com aquelas coisas que você ouve. O amor não trata mal, não se porta inconvenientemente. Logo, quem ama não pode ser fofoqueiro. Quem ama não pode ser maledicente, porque isso é tratar mal, isso é ferir o outro.
Tem muita gente que quando lê esse texto diz: quem ama não mata. Quem ama não mata? Ué, como assim, pastor? A palavra de Deus, eu sei que eu vou abrir um outro leque. A palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, manda tirar a vida de algumas pessoas, não manda? Sim ou não? Beleza. Você está na sua casa, entra um bandido, ele te amarra e ele está pronto para estuprar sua esposa ou sua filha. Você não vai procurar fazer nada para defender sua esposa ou sua filha? Vai ou não vai? E se numa situação como essa, você entrar em conflito pessoal, físico com essa pessoa e a matar, você a matou porque você quis ser um assassino ou você matou para proteger a sua família? Agora, se você foi para cima dela com a intenção de matá-la, aí você é um assassino. Mas se foi consequência de um ato de defesa, a própria lei chama isso de autodefesa. E você o fez com a intenção de salvar a vida de alguém que estava sendo agredida, machucada, ferida por outra pessoa. Entendeu a diferença? Mas o amor não maltrata. Paulo diz também: o amor, na versão Revista Atualizada, corrigida do NVI, são uniformes nessa tradução. O amor não procura seus interesses. O que é não procurar seus interesses? A palavra grega lá é realto. E realto significa exigir algo de alguém que satisfaça a si, sem pensar no outro. Isso está relacionado a egoísmo. Isso pode estar relacionado à vaidade. É egoísmo. Quem ama, diz o apóstolo Paulo, não exige do outro que satisfaça os seus próprios interesses, sem pensar no outro. Tem marido que está casado, a esposa nem lembra quando foi a última vez que teve num salão para fazer alguma coisa no cabelo ou nas unhas, mas ele vive gastando dinheiro naquele carro que ele tem. E não é porque o carro precisa de um conserto ou alguma coisa ou outra, é também porque o cara está apegado naquele carro. O melhor que ele podia fazer é vender aquele carro que só dá problema, só dá prejuízo, só dá gasto, e investir na família, ou juntar para comprar um carro melhor. A esposa de repente está andando lá com a máquina de lavar, que a máquina não lava, está lá parada, quebrada, não tem conserto. Mas o cara não para de ir para o futebol, e depois do futebol tem um churrasco, e no churrasco ele não deixa de contribuir. Que negócio é esse? Que amor é esse? Onde está o sentimento cristão aí? Onde está o ser cristão? O amor não procura seus próprios interesses. Tem esposa que, se ouvir um não do marido, porque não dá, nós estamos apertados, vira a cara, fica ruim, o negócio mesmo fica ruim. Tem filho que, se o pai ou a mãe disser assim: agora nós não podemos comprar esse tênis, acabou, o pai e a mãe não prestam. O amor não procura os seus próprios interesses. Não procura. Quem ama faz o quê? Quem ama? Quem ama? Dá. Quem ama dá. Porque amar é o quê? Dar. Amar é dar. Deus amou de tal maneira que deu. Amar é dar. E a palavra de Deus diz que a gente deve dar
de modo que a mão direita ou a esquerda não sabe o que a outra está fazendo. Só que tem gente que, por mais que receba, não se sente nunca estimulado a dar. Parece que o outro tem obrigação de dar e ele só a obrigação de receber. Quem ama se sacrifica. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus já foi o mártir do sacrifício total para nós, amém? Porque é que no relacionamento um tem que se sacrificar mais que o outro, porque o outro não se importa com o sacrifício que o outro está fazendo e também não se sacrifica. Amar é dar. Quem ama não procura os seus próprios interesses. Meu amado, você é jovem, você está trabalhando, empregado, mas você mora na casa de papai e mamãe. O que você faz para ajudar papai e mamãe? Você faz o que com o teu salário que você ganha? O que você paga para a manutenção da tua casa? Porque amar é dar. Teus pais deram tudo para você até agora. Você começou a trabalhar, trabalhando, ganhando teu salário, aí você nem lembra que você está comendo, bebendo, se vestindo, tomando banhozinho quente, assistindo TV, tendo internet em casa, e o teu salário é só para você. Amar é dar. Amar é dar. Amar não é egoísta. O amor não procura os seus interesses. Paulo diz: amor não se ira facilmente, na NVI, e na revista atualizada ele diz: não se exaspera. Na revista atualizada, corrigida, diz: não se irrita. A palavra grega é paróxono, e paróxono significa tornar-se irado, queimar de raiva, enfurecer-se, azedar. Tem gente que é azedo, qualquer coisinha azeda, rancoroso, rancorosa. Aconteceu um negócio, a palavra de Deus diz: não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Mas é o sol daquele dia. Tem gente que é o sol do dia seguinte, do outro dia, da semana seguinte, do mês que vem, e continua irado. Isso é rancor. Quando a ira vira rancor, virou pecado. A palavra de Deus diz: irai-vos. Ou seja, você pode se irar, mas se ele virar rancor, se é uma coisa que fica ali remoendo dentro de você, virou pecado. Virou pecado. Na NVI está traduzido: amor não se ira facilmente. A pessoa que ama não se ira facilmente. A versão revista atualizada que diz não se irrita não é a melhor tradução, porque quem é que não se irrita? E se irritar não é errado. Eu me irritar por uma coisa que está acontecendo e que é agressiva, que é ruim, que está errada, está tudo certo. Jesus se irritou. Ele entra no templo, ele vê os cambistas explorando as pessoas, trocando o dinheiro, que era um dinheiro secular, pelo dinheiro do templo, com um ágio absurdo, com um juro absurdo. Então ele vinha, por exemplo, com R$4 para entregar de oferta, chegava lá no templo para adorar a Deus, chegava lá R$1, porque 3 era a exploração do cambista que ele cobrava para poder trocar o dinheiro pelo dinheiro do templo. E tinha sacerdote ganhando em cima disso. Jesus chega lá e ele se irrita com o que ele vê, ele se ira com o que ele vê, e ele sai chutando as bancas e dando chicotada. Mas ele era quem? Ele era o filho de Deus. Mas ele era homem como eu e você. Ele se irritou, ele se irou, e não foi pecado, porque ele não estava com ódio daquelas pessoas, ele estava irritado com o que eles estavam fazendo errado. Então quem ama não se ira facilmente, no sentido de não permitir que aquilo com que se irou se torne um azedume, um rancor,
que debilita o relacionamento com o outro, seja o próximo, seja o parente, seja o colega de trabalho, seja com o patrão, seja com o vizinho, seja com o cônjuge, porque isso é dar lugar ao diabo. Deus é amor e todos queremos Deus conosco, sim ou não? Mas os nossos pecados, diz a palavra de Deus, os nossos pecados fazem o que entre nós e Deus? Separação. Sou eu que escolho ficar separado de Deus quando eu escolho pecar, porque pecado é uma escolha da pessoa. Eu escolho pecar. Pastor, mas o senhor já disse que pecado na vida do crente é acidente, não é uma escolha. Então vou explicar de novo. Eu estou andando pela rua. Vem cá, meu filho. Isso aqui é um velhinho de 70 anos. Vem mancando com a sua bengalinha, meu filho. Isso. Eu estou andando, eu estou olhando para lá, eu passo por ele e derrubo, ele cai. Um velhinho de 70 anos cai. Como é que estão os ossos do corpo dele? Fraquinho. Ele caiu e quebrou o braço. Eu tive a intenção de fazer isso? Sim ou não? Não. Mas eu fiz. Para ele, o que eu fiz foi pecado ou não foi? Claro que foi, eu devia estar olhando para frente, mas eu me distraí com alguma coisa. É a mesma coisa, eu estou dirigindo, obrigado meu filho, eu estou dirigindo, aí eu fico lá no WhatsApp direto, perco a atenção e bato no carro da frente. Quem é o culpado? E dependendo da velocidade com que eu esteja, pode ter uma criança naquele carro, uma outra pessoa, idosa ou não, e causar um ferimento na pessoa. Aí eu vou dizer assim, mas eu não tive a intenção de pecar. Mas pecou. Sim ou não? Sim ou não? Eu quero confessar para os irmãos, eu já cometi esse pecado de estar no WhatsApp com o carro ligado, andando. Uma coisa, eu estou parado num posto e eu estou usando. Outra coisa, eu estar dirigindo e olhando. Eu já cometi esse pecado. Estou confessando para os irmãos aqui. Eu, teu pastor, já cometi esse pecado. Agora eu quero te perguntar, eu sabia que era pecado ou não sabia? Sim ou não? Eu podia dizer que aquilo foi um pecado sem intenção de pecar? Não. Era orgulho, era arrogância. Comigo não vai acontecer, é só uma olhadinha. Isso é assunto de trabalho. É fulano que está passando, encosta num canto, para e dá atenção. Eu não coloco ninguém em risco, nem a mim, nem os que estão comigo. Realto, aliás, paroxuno, zangar e ficar rancoroso, azedo, azedume, impedindo o agir de Deus para a construção do ambiente de amor. Paulo diz, por fim, quem ama, NVI, não guarda rancor. Revista atualizada, não se ressente do mal. Revista e corrigida, não suspeita mal. A palavra grega é logizetai tokakon, que quer dizer um pensamento, uma palavra que fica sendo remoída na mente e produzindo mal dentro da pessoa. Vai produzir o quê? Vai produzir o paroxuno. O logizetai tutakon produz o paroxuno. Porque eu fico batendo papo com o diabo, me fazendo pensar o mal do outro. Quem ama não fica pensando o mal do outro, suspeitando o mal, fazendo mau juízo. Mas está cheio de gente, e até muitos crentes que são ciumentos, o que não é amor, não é amar,
e que por causa disso abrem a porta para o outro demônio chamado Logezetai Tatacom. Bonito ali. Logezetai Tokakon. Agir na pessoa. Com o quê? Ficar remoendo aquele pensamento ruim. E todo pensamento gera o quê? Sentimento que me leva a fazer o quê? Agredir com palavras. Olha só como é que uma coisa. Para Deus dizer assim: um abismo chama, vai levar a pessoa a maltratar o outro com palavras ou com atitudes, vai ficar azedo e azedando. Por quê? Porque ficou pensando que não devia e produzindo rancor, produzindo azedume dentro de si a respeito da pessoa. Romanos capítulo 12, versículo 21, para encerrar, diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Veja bem que Paulo não diz: não te deixes vencer pelo mal. Está traduzido aí como que? Do mal. Que do mal? Jesus disse que o mal não é o que entra, mas é o que sai do homem, porque a boca fala do que o coração está, mas para o coração está cheio. Entrou ou não entrou? Entrou. É dificílimo impedir que eu receba coisas que queiram me influenciar para o mal. Mas se vai sair o mal de dentro de mim, é uma escolha que eu faço. Eu escolho se o que eu vou falar maltrata. Eu escolho se o que vou fazer denota rancor. Eu escolho se a minha postura será inconveniente. Eu escolho se eu vou permanecer azedo. Eu escolho se que vou falar da outra pessoa a enaltece ou a ofende. Eu escolho o que farei a partir daquilo que entrou em mim. Eu escolho se os pensamentos maus que surgiram na minha mente a respeito de alguém vão produzir dentro de mim um sentimento ruim, para que eu faça aquilo que não devo, e eu azede o ambiente do nosso relacionamento, destrua o nosso relacionamento. Irmãos, tem casamentos destruídos por causa disso. Tem relacionamentos entre pais e filhos destruídos por causa disso. Tem relacionamento entre irmãos cristãos da mesma igreja por causa disso. Tem relação entre irmãos fraternos da mesma família destruído por causa disso. Tem empregos perdidos por causa disso. Tem funcionários extraordinários de um potencial incrível que poderia dar uma contribuição extraordinária à empresa, que foram mandados embora por causa disso, porque faltou amor. Pensa sobre isso. Como é que nós vamos dar frutos de salvação, que são as boas obras, se nós não amarmos, se não expressarmos o verdadeiro amor? Dar fruto de salvação é praticar o amor, é ter amor nas palavras, é ter amor nas atitudes, é desenvolver as características pessoais passivas de um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. É ser pacificador, é reconhecer-se inadequado para estar perante Deus. Como então tratar o próximo? Um
Um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo precisa amar com as características do ágape. Não ser invejoso, não ser ciumento, não ser impaciente, não ser presunçoso, arrogante, orgulhoso, soberbo, não maltratar ninguém, quer que seja com palavras ou atitudes, não ser egoísta, pensar no outro, não ser predisposto a azedar e ser rancoroso, não ser explosivo. Mas é meu gênio, eu sou assim, eu sou explosivo. É porque quer continuar sendo. Eu conheci poucas pessoas tão acanhadas quanto o Anderson Zago quando chegou aqui, mas ele escolheu não continuar sendo assim. Ele escolheu: eu quero vencer isto, eu quero falar de forma que todo mundo entenda o que eu estou falando sem dificuldade. Como é que eu vou falar com Jesus para as pessoas falando zagonês? Como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas se eu me sinto acanhado para me aproximar delas? Ele escolheu e ele venceu. Nós vimos para Cristo com as características perdidas de um ser humano perdido, de um ser humano corrompido, de um ser humano lindo, mas adulterado pelo pecado. Então, quando recebemos Jesus como nosso único, eterno e suficiente Salvador, nós fizemos aliança com o Senhor de passarmos a viver pelos princípios e valores da palavra de Deus, sendo transformados pela renovação do nosso entendimento. Por isso nós passamos a ler a Bíblia, assumimos compromisso com Deus de ler a Bíblia todos os dias, para sabermos como nos parecer com Cristo, saber como nos parecermos com verdadeiros e frutíferos discípulos de Cristo, saber o que fazer para parecermos com verdadeiros filhos de Deus. E é a nossa ignorância, o não saber, que continua fazendo muitos de nós escravizados nestas coisas, em uma ou outra ou várias dessas características que não denunciam verdadeiro amor, mas denunciam egoísmo, arrogância, prepotência, autossuficiência, rebeldia contra Deus. E nós devemos ser aqueles que amam.